Bom, o intuito era fazer uma live code, né, mas tipo, por questão do código ser um pouco extenso, eu preferi comentar as linhas de código e eu vou explicar um pouco de cada função, né. Tá, eu vou comentar linha por linha, então aqui no começo a gente vai fazer o import da classe Operational System para a gente poder importar o método de limpar a tela. A gente vai importar a classe Random para sortear números aleatórios, a gente vai importar do pacote Colorama, a gente vai pegar do pacote Colorama e importar o for back style para trocar as cores e a fonte de impressão no console. Aqui a gente começa declarando uma variável jogar novamente, que ela recebe o valor de sim, né? Porque depois, mais para frente, tem uma verificação se você quer ou não continuar jogando. Então, se você digitar sim, você vai continuar mantendo essa variável positiva e você vai continuar jogando. Jogadas igual a zero. No jogo da velha, o máximo de jogadas possíveis são 9 jogadas. Então, isso é um contador para saber, tipo, para ajudar mais para frente, pra gente definir se já tá no final, se chegou no máximo, se vai dar empate ou não, né? Quem joga 1 e 2 é para identificar se é a CPU que joga ou o player que joga. Então, o player vai receber o número 2 aqui. Máximo de jogadas, como eu falei, o máximo de jogadas no jogo da velha é 9, que são 9 espaços a ser preenchidos. Isso aqui seria uma variável para guardar a condição de vitória, né? Que se for igual a não, quer dizer que nenhum dos dois ganhou ainda. Então você vai continuar jogando até alguém ganhar. Aqui a gente declara a matriz velha com todos os espaços em branco. Quer dizer, todas as posições da matriz com espaço, né? Espaço apenas. Ok. Depois de declarar a matriz, a gente vem para a função tela, né? Que é onde a gente vai desenhar a tela. A gente pega a variável, quer dizer, a gente já declarou aqui a nossa matriz velha, com os nossos espaços em branco. E a gente pega as jogadas aqui de cima para a gente poder começar a contar. A gente vai importar aqui da classe Operational System, vai puxar o System e vai puxar o Clean Screen. Aqui a gente vai formatar a saída para poder desenhar a nossa tabelinha do jogo da velha. E nesse estilo a gente vai escolher entre linha e coluna. Então, por exemplo, a gente escolhe linha 0, coluna 0. Então a gente marca uma posição no nosso jogo da velha. Ok, aqui a gente vai formatar, colocar os índices. E depois aqui a gente preenche uma string, né? Quer dizer, uma string não, um formato aqui pra gente preencher e desenhar a tela com uns pauzinhos. Eu vou mostrar aqui, vou dar um play. Melhor do que eu falar, né? Aqui a gente vai desenhar a matriz com os índices aqui em cima, do lado também, dashadinho para dividir, e para você jogar você escolhe uma linha e uma coluna. Então, por exemplo, eu quero linha 0 e quero uma coluna 0. Aí ele vai marcar um X para mim na posição que eu pedi. Linha 0, coluna 0. Ok. Aqui ele desenha de novo, tal. Aqui a gente vai para a próxima função, que é jogador joga. A gente vai pegar jogadas, que já foi declarado, quem joga também. 1 para CPU, 2 para player, condição de vitória e o máximo de jogadas. Se quem joga for igual a 2 e o número de jogadas for menor que o número de máximo de jogadas, a gente continua jogando. Então é a vez do player jogar. Então ele vai tentar. O programa vai pedir uma linha e uma coluna. Aí agora ele vai checar se na matriz velha, na linha que o jogador pediu e na coluna que o jogador pediu for igual a espaço em branco, ele vai marcar um X nessa posição. Se tiver alguma coisa marcada aqui no meio, aí ele vai pedir para você inserir uma linha novamente. Quer dizer, uma linha e uma coluna novamente, porque está dando. Então ele vai repetir isso até ter uma posição que ele consiga marcar. E aí ele vai marcar um X na posição linha e coluna que o jogador pediu. Aí depois disso a gente vai trocar o player, né? Agora vai ser a vez da CPU jogar.
e o número de jogadas vai ser acrescentado mais um, para poder, né, chegar ao 9. Aí se der erro, ou então, por exemplo, o cara digitou, sei lá, a gente tem 3 colunas e 3 linhas. Então se ele digitar coluna 4, linha 4, vai chegar nesse erro aqui e vai falar linha e ou coluna é inválida. E aí o sistema, o joguinho vai parar. Aí na próxima função é o CPU joga, onde a gente cria a nossa, entre aspas, inteligência artificial da CPU, né? A gente vai pegar a variável jogadas, quem joga, se teve vitória ou não, o máximo de jogadas. Aí a gente começa, é a mesma inteligência, quer dizer, a mesma verificação que a gente fez aqui em cima, só que a gente vai jogar aleatoriamente aqui agora. Então a gente vai aqui, se quem joga é igual a 1, que é no caso da CPU, e jogadas menor que o máximo de jogadas, a gente continua jogando. Então, linha e coluna vai pegar um número aleatório entre 0 e 3, onde o range ele pega do 0 até um número antes do limite. Então, tipo, aqui está de 0 a 3, mas ele vai sortear de 0 a 2, né? Ele vai sortear de 0 a 2 para a linha e para a coluna. Aí ele vai checar se ele vai fazer enquanto velha na posição linha e coluna foi diferente de espaço, ele vai pedir para você, quer dizer, ele vai pedir para a CPU fazer de novo até ter um espaço para ele jogar. Então, tipo, as posições que o CPU vai jogar aqui são aleatórias e a inteligência artificial aqui nesse caso é só para isso mesmo, para jogar aleatoriamente. Aí, se tiver um espaço vazio, ele vai marcar um Ozinho ali e é isso. Aí ele vai acrescentar mais um nas jogadas e agora vai passar a vez pro player. Aqui agora tem a função verificar vitória, né? A gente vai fazer a checagem para ver se deu velha, né? Se deu velha ou se alguém venceu, ou o player ou a CPU, né? Então a gente vai puxar a nossa matriz da velha de novo e a gente vai criar um vetor contendo os valores de x e bolinha. Aí logo em seguida a gente cria um for each na verdade, né? Onde S ele vai receber o valor que está dentro da... Quer dizer, o for each é um laço para varrer matrizes e vetores. Então, o for each ele vai executar o laço dele uma vez para cada posição que tiver dentro do vetor, aqui nesse caso de um vetor, né? Então o for ele vai receber o valor que está dentro, que nem no primeiro laço ele vai o S vai receber o valor de x, né? E ele vai executar o laço. A gente vai definir a variável vitória com não e a gente vai definir dois índices novos, o índice linha e o índice coluna, porque a gente vai fazer a verificação. E deixa eu mostrar aqui. Aqui. A gente primeiro vai fazer a verificação por linhas. Então, assim, se tiver x aqui e x aqui, o player ou a CPU foi vencedor. Então, tipo, se for x aqui, 3 posições seguidas, ele vai somar e vai retornar com uma vitória, né? Então, enquanto índice linha for menor que 3, ele vai fazer esse laço. Então, ele vai varrer linha por linha. Aí a gente define uma variável soma, né? E já inicializa ela com 0. E a gente vai zerar também o índice coluna, porque toda vez que aqui no próximo laço a gente cria mais um while para poder fazer um índice coluna menor que 3, porque a gente já declarou que a gente vai pegar a primeira linha e ele vai varrer agora de coluna em coluna. E como o 2 é menor que 3, ele vai parar no 2, né? Aí ele vai checar aqui, se na matriz velha, a posição índice coluna, índice linha e índice coluna for igual a S, que no caso S, desta vez nesse laço, recebeu o valor de X. Então, se nessa posição tiver o valor de X, aí ele vai somar 1. E depois ele incrementa o índice da coluna para passar para a próxima coluna. Então, por exemplo, ele veio aqui, deu X aqui, ele vai somar 1.
Ok, veio para a segunda posição, ok, deu mais um x. Então agora nós temos 2 no soma. E depois a gente chegou aqui na terceira posição e soma mais um. Aí tem outro x aqui. Aí, se a soma for igual a 3, aí a vitória, quer dizer, a variável vitória vai receber o valor de S, né? Que nesse caso é x. Pelo menos para a gente saber se quem foi vitorioso no final das contas, né? E ele sai do laço, quer dizer, sai do if e do while. E ele ele incrementa o índice linha e ele executa de novo na linha de baixo. Se ele não achar nada aqui em cima, ele vai testar na linha de baixo e depois na próxima linha também, né? E se vitória continuar igual a não, ele vai sair, né, também. E agora ele vai parar de verificar as linhas e vai procurar por vitória nas colunas, né? A gente zera os índices novamente. E agora a gente vai fazer um laço um pouquinho diferente, porque a gente vai incrementar ao contrário. Enquanto o índice linha for menor que 3, ele vai zerar aqui a variável, o índice linha de novo. E agora, enquanto o índice linha for menor que 3, ele vai checar se o índice linha de coluna for igual a x, né? Que dessa vez, como a gente está executando pela primeira vez, é o valor de x. E se tiver um x aqui, ele vai somar 1. Se tiver x aqui, ele vai somar mais 1. Se tiver x aqui, ele vai somar mais 1. Aí, totalizando 3, ele vai retornar a vitória de novo do símbolo correspondente, né? Aí depois, no final disso tudo, ele vai incrementar o índice coluna, porque agora ele vai checar essa coluna. E se ele não achar nada, ele vai checar na próxima também. E se ele não achar nada, ele vai retornar um não aqui e ninguém ganhou, né? Aí depois de verificar linha e coluna e não ter achado, ele vai verificar a diagonal 1, que no caso é a diagonal principal, que ele vai checar essas 3 posições, né? Se elas forem iguais, aí a vitória também. Então a gente vai criar uma nova variável, índice diagonal. E a gente vai, como na diagonal principal os índices são iguais, né, aqui são 0, 0, aqui é 1, 1 e aqui é 2, 2, a gente só precisa de um índice, né? Então, se velha na posição 0, 0, ou então 1, 1 ou 2, 2 for igual a S que está recebendo X, então vou incrementar mais 1 e depois no próximo laço aqui de novo do while ele vai incrementar o índice. Se no final chegar e somar 3, ele vai retornar qual símbolo foi o vencedor. Mesmo depois de ter checado as 3 possibilidades, linha, coluna e diagonal 1, ele vai checar agora a diagonal 2, que é o contrário. A gente vai vir daqui da 2, 1, 0. Basicamente. E agora a gente tem duas variáveis aqui, né, novas. Tem índice diagonal linha e índice diagonal coluna. Dessa vez a gente vai varrer ao contrário, né? Como a gente vai começar por cima, agora a gente vai decrementar na coluna e vai somar e vai incrementar na linha, né? Aí a gente tem um loop aqui de while novamente, enquanto o índice coluna for maior ou igual a 0, ele vai executar. O índice coluna recebeu 2, então ele vai executar isso 3 vezes. Então, se velha na posição índice coluna for igual ao símbolo x, que é esse recebeu x, ele vai somar 1, e aí ele termina e depois ele incrementa a linha, decrementa a coluna. Então ele começa aqui, vai para a próxima posição e vem para essa terceira posição. Se somou 3, ele vai retornar o símbolo vencedor. No final da função, a gente retorna a vitória para saber quem foi o símbolo vencedor. Aqui a gente tem mais uma função redefinir, né? Caso o jogador queira jogar novamente, a gente precisa limpar tudo isso e zerar todas as variáveis. Então a gente vai zerar a velha, quer dizer, a gente vai puxar a velha, jogadas, quem joga, max joga, vitória, quer dizer, e todas as variáveis iniciais, como jogar novamente com sim, jogada zero, a gente vai reiniciar tudo do zero, nem do começo, e vai declarar a matriz zerada também, para poder ter todos os espaços. Aí esse aqui é o nosso loop principal, né? Como a gente iniciou esse
jogar novamente com sim lá em cima, então o programa já inicia sendo com a condição verdadeira. E assim, enquanto isso for verdade, ele vai chamar o tela para desenhar a tela. Depois ele vai chamar o jogador joga para passar a vez para o jogador. E depois no final depois que o jogador jogar, ele vai chamar a CPU e a CPU vai passar a vez de volta para o jogador e aí vai desenhar a tela de novo. E o VIT ele vai receber o verifica vitória. O VIT ele vai receber X ou bolinha de vencedor, né? Então, se VIT for diferente de não ou jogadas for maior ou igual a máximo de jogadas, ele para, porque aí teve empate, né? E foi isso, teve empate. E logo depois ele imprime aqui. Ele vai chamar o for para deixar a fonte do console vermelha, né? Ele chama o for, red, vermelho. Imprime fim de jogo vermelho e troca a fonte de novo aqui para amarelo. E logo depois ele imprime aqui, né? Se vitória, ó, VIT for igual a X ou VIT for igual a bolinha, ele vai imprimir em amarelo, resultado igual ao jogador, e ele vai chamar X ou Y, ó, X ou bolinha no VIT. Vai concatenar aqui com ganhou. Então, tipo, por exemplo, resultado, jogador X ganhou. Ou então jogador bolinha ganhou. Se não, ele vai imprimir resultado igual a empate. Em amarelo também. Aí logo depois ele pergunta, né? A variável jogar novamente vai receber a entrada do usuário. E vai ser perguntado em azul, for.blue, se ele quer jogar novamente. E ele vai entrar com sim ou não. E depois ele vai resetar a fonte para voltar a ser branco. Né? Se continuar, se for sim, ele repete tudo de novo. Se for não, ele sai do jogo. E é isso. Vou executar aqui embaixo para vocês agora. Tá, ok, vou escolher a linha 0, coluna 0. Ok, ela jogou a CPU jogou no 2, na linha 2, coluna 0. Agora eu vou jogar na linha 0, não, linha 1, coluna 1. E agora eu vou jogar na linha 2, coluna 2. Fim de jogo em vermelho, resultado, jogador X, no caso o player, ganhou. Jogar novamente, vou apertar aqui, aí que sim, ele desenha para mim de novo e eu posso jogar mais uma vez. E esse foi o jogo da velha.